Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e declaramos, Senhor, gratidão, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Ebenezer, cada dia desse mês de novembro, o Senhor proveu, o Senhor sustentou, o Senhor nos deu livramentos incríveis, o Senhor tem estado com a tua mão poderosa, tem nos ajudado. Por isso, Senhor, nós declaramos, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ebenezer, somos gratos pela tua presença, somos gratos, Pai, pela condução do Senhor em todas as áreas da nossa vida. No nome de Jesus Cristo, visita essa pessoa, Pai. Visita a sua casa, a sua família, visita seus negócios, visita, Pai, cada pessoa que está em oração junto conosco. No nome de Jesus, libera do teu poder, libera do teu favor, Senhor. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, somos gratos, Pai. Levantamos agora um altar de gratidão, um altar de adoração, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e na nossa família. Senhor, no nome de Jesus, encerramos esse mês de novembro, agradecidos, felizes, honrando a Ti, Senhor, que tem nos abençoado, e te pedimos, multiplica as bênçãos dentro desse lar. Eu te peço, Pai, abençoe esse lar, abençoe esta casa, abençoe este lugar, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Olha que tremendo. Quando eu acabei a oração da manhã, eu fui me preparar, porque ministrei no culto da manhã na igreja, e me sentei ali para preparar o sermão, e o Senhor me disse, faça uma oração de gratidão, faça uma oração de gratidão pelo mês de novembro. E o Senhor colocou no meu coração duas orações específicas que eu tenho que fazer todo mês. Quando encerro o mês, uma oração de gratidão, e quando começa o mês, uma oração de consagração. Então amanhã, na oração das 6 da manhã, nós vamos estar consagrando o mês que está por vir, que é o mês de dezembro. E sempre no último dia do mês, nós vamos fazer uma oração de gratidão, uma oração de gratidão a Deus. O Senhor me deu essa direção, e eu quero seguir essa direção que o Senhor me deu. Geralmente tudo que Deus me dirige, seja por um tempo, seja permanente até um tempo, geralmente vem com certas bênçãos. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos sempre, antes de encerrar o mês, no último dia do mês, nós vamos fazer sempre uma oração de gratidão, certo? Daí eu vou tirar a oração da manhã e da noite, vou permanecer com as orações, mas aí eu coloco oração de gratidão da manhã e oração de gratidão da noite. E no primeiro dia de cada mês a gente faz a oração de consagração. Oração de consagração do dia, oração de consagração da noite, né, por aquele mês. Amém, gente? Então amanhã, 6 da manhã, nós vamos começar o mês com a oração de consagração, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês, peço que também você, da mesma forma que eu estou compartilhando, que você compartilhe com outras pessoas, manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas, no nome de Jesus Cristo. Em Daniel capítulo 7, verso 25, a Bíblia diz assim, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e a metade de um tempo. A distração é o maior inimigo da intercessão. Hoje eu quero falar como nos manter focado diante de tantas distrações que temos
todos os dias. Nesse texto de Daniel, a Bíblia fala de um tempo onde Satanás ele levantará pessoas para atacarem umas às outras, com um único objetivo: distrair. Sempre que uma pessoa ataca a outra, fala mal de outra pessoa, critica, difama, essa pessoa, ela não está fazendo o trabalho de Deus. Ela pode estar fazendo por conta própria ou ela pode estar sendo influenciada por forças espirituais. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz, e proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Ou seja, proferirá palavras para causar distração, palavras para entristecer. Eu tenho visto muitos servos e servas de Deus abatidos porque ouviram um comentário negativo, ouviram algo ruim. Esses dias eu vi uma postagem de um rapaz que eu acompanho nas redes sociais. Ele fala bastante de carro, eu gosto de carro, então estou sempre aprendendo sobre carro. Acho que todo homem gosta muito de carro, né? E eu estou sempre acompanhando ali os vídeos dele, traz informações importantes. E daí uma pessoa colocou num comentário assim, né, um comentário negativo. Colocou um comentário negativo e ele escreveu que era só deixar de seguir ele. Era só deixar de seguir. E, sabe, se as pessoas criticam alguém falando, sabe, de carro e de verdades ali, de coisas óbvias, eu fico pensando o tanto de pessoas que tem, muitas vezes, que atacam, que criticam, que difamam. Então, muitas vezes, sabe, essas críticas, esses ataques, eles vêm com um objetivo. O objetivo é desanimar, é fazer com que a pessoa pare, é fazer com que ela largue o propósito dela. E não tem, gente. Qualquer pessoa que esteja crescendo, que esteja prosperando, que esteja aparecendo, ela vai ser criticada. Ela vai ter que ouvir o que ela não quer ouvir. E mesmo que não seja verdade, porque hoje em dia, sabe, as pessoas pegam tudo como verdade. Então é falado um negócio lá ruim, não, é verdade então. Nem tudo é verdade. Na verdade, a maioria das coisas não é verdade. As coisas negativas que se fala, seja de uma pessoa, seja de uma instituição, seja de um lugar, enfim. Mas sabemos que é verdade também. Agora, como manter-se focado diante de tantas distrações? Bem, sabe, tem algumas coisas que o inimigo usa para tentar nos esgotar. Porque quando você se esgota emocionalmente, fisicamente, o objetivo dele é fazer com que você perca seu foco. Que você não tenha, sabe, a sua mente focada, o seu ânimo focado. E ele usa várias coisas. Ele usa distrações, coisas para te distrair. Coisas, inclusive, que não faz parte do teu propósito, ou seja, tudo aquilo que não faz parte do teu propósito é uma distração. Tem coisas que é uma distração boa, podemos dizer assim, porque se você vai fazer um exercício, se você vai andar de bicicleta, se você vai jogar um futebol, seja lá o que for, é uma distração boa, né, para a cabeça, para tudo mais. Agora tem outras distrações que são negativas. Por exemplo, você se empenhar em montar uma outra empresa, só que aquela empresa que você está montando ali, ela está fazendo você não está conseguindo cuidar da sua empresa que traz o pão para a tua casa e que está mantendo essa outra e manter essa outra. Então, tem coisas que é distração, não é propósito. Porque quando é propósito, tudo se mantém, independente de ser uma empresa ou ter 20 empresas. Eu tenho um conhecido que ele tem, assim, mais de 20 empresas. Eu fico pensando, como é que toca tudo isso, né? Uma pessoa tocando 20 empresas ao mesmo tempo. São coisas que não é para todo mundo. Mas, sabe, quem entende o seu propósito e consegue manter o foco naquilo, prospera, avança. Mas tem pessoas que as distrações
perturbam a vida dela, tiram ela do eixo, tiram ela do foco. Segundo, acusações. Acusações, elas têm um objetivo, quebrar o seu foco. Quando você é acusado injustamente, quando alguém te difama, quando alguém é pesado em palavras. Porque uma coisa é eu discordar de você. Outra coisa, sabe, é eu querer envergonhar você ou eu colocar o meu ponto de vista, a minha opinião, para tentar lhe difamar ou até mesmo, sabe, fazer uma coisa pior. Acusações. Uma outra coisa que o inimigo usa para nos esgotar são perdas. Tem pessoas que têm tido perdas, perdas financeiras, perdas familiares, perdas de oportunidades, e ela chega um momento da vida dela que ela pensa assim, puxa, eu estou perdendo tanta coisa na minha vida. Isso veio para te esgotar. Tem certas coisas que a gente perde e que, sabe, não vejo como maldição, vejo como bênção. Tem certos amigos que a gente perde, tem certas oportunidades que a gente perde e é uma bênção. Por que é uma bênção? Porque aquilo ali não estava acrescentando na tua vida. Estava tirando tua paz, estava tirando tua alegria, estava tirando teu ânimo. E Deus não está nisso, sabe? Então tem certas coisas que Deus tira da nossa mão que é para o nosso bem. Não é para o nosso mal, é que as pessoas pensam que tudo é para o mal delas, inclusive todas as perdas, não. Tem perdas que não é para o teu mal. Tem perdas que é Deus te protegendo de algo pior. Agora, existem outras perdas que são perigosas. Por exemplo, perdas financeiras, perdas de um casamento. Você já parou para pensar com uma pessoa que se separa, o quanto ela se distrai, o quanto ela fica como se fosse num limbo, vivendo, sabe, totalmente com foco quebrado. Ela não consegue mais ter objetivos claros, porque ela demora muito para reorganizar a sua parte interna e reorganizar também a sua vida, porque tudo muda na vida de uma pessoa quando ela se separa. Outra coisa são as críticas. Como eu disse, acusações e críticas. São duas coisas que o inimigo usa, porque tem gente que tudo que sabe fazer é criticar. Critica o trabalho dos outros, critica o que se faz, critica, sabe? Tem gente que está de olho mais na sua vida do que na vida deles. São pessoas críticas, são pessoas negativas. São pessoas que não estão, sabe, muitas vezes focadas na vida delas, mas estão focadas em cuidar a sua vida, em ficar falando de você, em ficar criticando você. Então, segura essa palavra, cuidado com as críticas. Até porque a pessoa que é de Deus, ela não fica falando mal das outras. Ela não fica, sabe, a todo momento batendo em alguém, encontrando, sabe, uma maneira de prejudicar aquela pessoa. Há alguns anos atrás, teve uma pessoa que me prejudicou assim demais, sabe? Parece que tudo que eu fazia, eu não tinha ainda o meu canal no YouTube, não tinha escrito livros, era um pastor local e aquela pessoa, tudo que eu fazia era um motivo assim dela me criticar, era um motivo assim de falar. E eu cheguei a perguntar para ela, uma vez, eu perguntei, o que você tem contra mim que parece que tudo que eu faço está errado? E depois, mais tarde, eu vim a saber, né, que na verdade aquela pessoa ali, ela estava alimentando uma coisa no coração dela contra a gente, que era maligno. Por isso que você tem que entender que muitas vezes as críticas, não todas, mas muitas críticas, é uma pessoa que o inimigo está colocando, está inflamando ela contra você, e você tem que orar por isso, para que Deus afaste esses críticos, Deus afaste essas pessoas, que tudo que você faz é errado, que tudo que você faz não presta para eles. Comece a orar por isso. Comece a orar porque Deus vai começar a afastar e tratar dessas pessoas, porque é só Deus para tratar. A gente não pede o mal, a gente entrega nas mãos de Deus, para que Deus coloque a mão. Nunca, inclusive, eu vou aproveitar que vou abrir um parêntese, nunca deseje o mal para outra pessoa. Nem desejar, nem orar.
Porque eu já vi pessoas, inclusive cristãs, Senhor, pesa a mão lá no fulano, que o fulano, né, fez algo contra mim, pesa a mão lá. Não faça isso. Nunca faça isso. A gente não pode nem desejar o mal para as pessoas e muito menos orar para que ela se dê mal ou para que o Senhor pese a mão sobre ela. Deus não vai escutar essa oração, mas você vai abrir uma brecha espiritual. Você vai abrir uma brecha fazendo esse tipo de oração. Tem orações que abrem brechas. Inclusive, vou fazer uma live sobre isso, viu? Orações que abrem brechas espirituais. Uma outra coisa que traz esgotamento e perda de foco é desilusões. Sabe quando você se desilude com uma pessoa? Quando você acaba, se entristecendo com a atitude de uma pessoa? Nós sabemos que o homem pode falhar. Só Deus que é perfeito. O homem pode falhar, o homem pode errar. Mas a gente às vezes coloca a pessoa num pedestal, tão alto, e a gente pensa que aquela pessoa nunca vai nos magoar, que aquela pessoa vai estar sempre com a gente. Mas a gente tem que estar preparado. Tem que estar preparado, porque se Jesus tinha um Judas, não é o fato de você ser uma pessoa boa que vai impedir de um Judas querer, lhe prejudicar. Então, se Jesus tinha um Judas, nós temos que orar a Deus para que Deus guarde o nosso coração das desilusões. Tanta gente aí que está aborrecida porque alguém lhe prejudicou, alguém, lhe traiu, alguém falou mal, alguém foi falso, desonesto. Ei, entrega para Deus. Pare de se desiludir com as pessoas. Nós temos que ter o nosso foco em Deus, saber que as pessoas podem errar contra a gente, assim como a gente pode errar contra elas. Mas se nós mantemos o nosso foco em Deus, certamente Deus vai guardar o nosso coração, Deus vai nos proteger e nos livrar de todo mal. Amém? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também falar rapidamente desse livro aqui, do Café com Jesus, que é um livro Kids que a gente fez para as crianças. Olha só. Aqui tem a leitura bíblica para criança e no outro lado tem o desenho para a criança pintar, né? É uma forma de evangelizar as crianças, é uma forma das crianças também terem um devocional. Inclusive a gente preparou um kit de canetinha para as crianças. Então se tem alguém aí que tem netos, você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. Eu também tenho falado nesses dias sobre o meu livro Sonhos. Deus me deu uma graça de entender sobre sonhos. E eu escrevi esse livro aqui que vai ajudar a tua vida, vai ajudar a vida de outras pessoas, já tem ajudado muita gente. Esse livro aqui, ele pode ajudar você a entender um pouco melhor o que Deus está falando. Nem todos os sonhos são de Deus, mas tem sonhos que são proféticos. Eu creio nisso. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. E se você quer ser um abençoador no nosso ministério ou quer de alguma forma caminhar mais perto de nós, eu quero convidar você a se tornar aluno da Academia Quindo Global. Quero convidar você a se tornar aluno da Academia Quindo Global. O que é a academia? É uma escola online, certo? Geralmente toda semana eu estou ao vivo com os meus alunos. Por exemplo, agora semana que vem eu vou estar segunda, terça e quarta com os meus alunos online. Eu termino a live no YouTube das 9h e 9h45 eu entro na Academia Quindo para dar direção para eles, para dar conselhos, para, ajudá-los em oração. Essa semana eu vou fazer 3 dias de conselho. 3 dias de conselho. Segunda, terça e quarta. Vai ser uma benção. Você que não é meu aluno e que quer, inclusive, não só caminhar perto de nós, mas quer nos abençoar, o link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. E o ano que vem estamos com projetos novos aí para a academia. Vai ser uma bênção ainda maior, certo? Eu creio que essa comunidade que Deus está levantando dentro da academia, eles vão crescer muito espiritualmente, certo? Vamos ter vários eventos dentro da academia e eu convido você a fazer parte, ok?
Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. Quero pedir para você compartilhar agora essa oração aí com o máximo de pessoas que você puder. Tivemos um culto maravilhoso também hoje pela manhã na igreja e agora às 20 horas temos outro. Eu e a minha esposa somos voluntários numa igreja aqui em Santa Maria, Rio Grande do Sul, uma igreja que nós amamos muito. O endereço é Rua Carlos Ur, número 935. Hoje vai ter uma reunião às 20 horas, tivemos uma linda reunião pela manhã e teremos outra agora às 20 horas, tá bom? Inclusive, se você for de Santa Maria, vem estar com a gente. E não sei se você ouviu o anúncio, mas sábado que vem eu vou ter uma vigília nessa igreja. Vai começar às 18 horas, vai até às 10 da noite. Quem mora perto aí, eu convido para vir para cá, tá? Dá o seu nome para estar para cá, vem para cá. Enquanto tiver lugar, pode vir. Começa às 18 horas de sábado. Eu vou trazer Felipe Coelho, que é filho do pastor Silmar Coelho, para ministrar, e o pastor Samuel, que é um amigo meu, que também vai estar ministrando. Então nós três vamos estar ministrando essa vigília, vai ser um tempo de adoração, um tempo de muita oração, um tempo de mover de Deus, vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. E no domingo vamos ter a Santa Ceia. Então, tem muita coisa boa aí pela frente, ok? Vamos lá então, Salmos 91. Já compartilhou com 10, com 20, com 100? Os grupos aí que você tem? Se não compartilhou, compartilha. Compartilhe uma coisa boa com alguém, em nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Glória a Deus. Eu quero agora declarar a nossa declaração do dia. Deixa eu pegar aqui a nossa declaração do dia. Nós estamos todos os dias declarando, até o próximo domingo nós vamos fazer essas declarações sobre a casa, sobre a família, em nome de Jesus. Deixa eu pegar aqui, vamos lá, vamos começar e depois já vou entrar na oração. No nome de Jesus. Senhor, nós declaramos em Teu nome que essa pessoa experimentará saúde divina, cura e plenitude. Assumimos autoridade agora contra toda maldição, doença, dor, sofrimento, no nome de Jesus, e ordenamos que toda condição física, emocional, crônica e adversa no corpo dessa pessoa, em nome de Jesus, se afaste agora, que se renda diante do poder de Jesus Cristo. Falamos que a promessa divina de cura, que Jesus pegou a doença, carregou sobre ele toda dor, carregou sobre ele todo o mal. Nós declaramos que estamos livres de todo mal em nome de Jesus. Declaramos que esse corpo agora se alinhe e funcione da forma como ele foi criado por Deus. Declaramos que essa pessoa está aliviada de tudo aquilo que podia torná-la suscetível ao mal. Falamos e declaramos que o sistema imunológico dela está agora sendo tocado pelo poder de Jesus Cristo e fortalecido com saúde, no nome de Jesus Cristo. E declaramos que nesse momento se manifesta o poder de Deus sobre a vida dela, restaurando, curando, transformando em o nome de Jesus Cristo. Profetizamos saúde divina a você e a todos da sua casa. Oramos para que toda a sua família seja visitada pelo poder de Deus e dizemos a toda alergia, a todo câncer, a toda dor, a toda ferida, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Colocamos nossa fé em Jesus. Nossa fé está em Jesus Cristo, naquele que levou sobre si as nossas dores,
dores, as nossas enfermidades, que levou sobre si o castigo que nos traz a paz, estava sobre Jesus. E pelas pisaduras dele fomos sarados. Senhor, eu quero declarar saúde total e completa à vida dessa pessoa. Também apresento a Ti, Pai, todos os pedidos de oração. Todos os pedidos de oração eu apresento a Ti e peço o Teu milagre. Oramos, Pai, também para que haja intervenção financeira nessa semana, sobre a vida financeira de cada pessoa, sobre a vida do empreendedor, sobre a vida daquela pessoa, Pai, que essa semana tem grandes responsabilidades, tem contas a pagar, que o Senhor abençoe, que o Senhor prospere, que o Senhor multiplique, que o Senhor intervenha, que grandes coisas sejam liberadas no nome de Jesus. Abençoe essa vida, Pai. Abençoe essa casa, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, declaramos a bênção do Senhor sobre a vida dessa pessoa. Declaramos a bênção do Senhor sobre essa família. No nome de Jesus, pedimos a Tua bênção, Senhor. No nome de Jesus, intervém, Pai. Coloca a Tua mão de poder e opera milagres, meu Pai. Em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. E amanhã, 6 da manhã, nós vamos ter aqui o nosso tempo de consagração. Vamos consagrar o mês de dezembro para que seja um mês abençoado. Amanhã, 6 da manhã, aguardo todos vocês aqui. Compartilhe essa oração com outras pessoas. Que Deus te guarde e que Deus te abençoe. Até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos a bênção do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família e sobre tudo que estiver ligado a você. Oramos por um destravar, por um romper, que dentro da tua casa haja abundância, que dentro da tua casa haja alegria, que dentro da tua casa haja amor, que dentro da tua casa a vida de Jesus Cristo esteja. Senhor Jesus, toca nessa família, toca nos filhos, toca no casamento. Oramos, Senhor, para que o amor dos pais pelos filhos aumentem, o amor dos filhos pelos pais aumente. Oramos para que as brigas cessem, as confusões, os desentendimentos. Senhor, nós quebramos completamente o espírito de inveja contra essa casa, o espírito de contrariedade, as resistências espirituais. Oramos por portas abertas nesta casa, nessa família. Oramos para que caminhos se abram para esta família. Oramos para que as oportunidades cheguem a essa casa. E também declaramos, Pai, a vida de Deus, a paz de Jesus Cristo esteja de forma poderosa, abundantemente dentro deste lar, nas peças da casa, que o sono seja tranquilo, que a vida de Deus toque nos filhos, tirando completamente tudo aquilo, Pai, que vem para perturbar, tudo aquilo que vem para trazer confusões, que o Senhor traga vida, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga saúde, a saúde física, a saúde emocional, a saúde espiritual, que essa casa seja cheia da presença de Deus. Meu Deus, toque-os com o teu poder, toque-os com a tua graça, Pai, no nome de Jesus Cristo. Visita, Pai, esse lar, visita, Espírito Santo, e que se cumpra a tua palavra que diz que aqueles que temem o Senhor envia anjos para guardá-los. Guarda essa casa, guarda, Senhor, a vida daqueles que temem o teu nome. Esta casa teme o teu nome. Senhor, tu és fortaleza dessa casa, tu és socorro bem presente na angústia, tu és o bom pastor desta casa. No nome de Jesus, que a luz de Jesus Cristo esteja sobre esse lar e que todas as trevas sejam dissipadas. Em o nome de Jesus, tudo aquilo que não vem de Deus, saia, seja removido, seja eliminado agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Oramos para que a prosperidade entre nesse lugar. Oramos para que as bênçãos de riqueza, de vitória, de conquista, de avanço estejam sobre essa família. No nome de Jesus, grandes vitórias, Pai, declaramos e profetizamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com você
uma palavra que Deus me deu, uma palavra que tem falado comigo toda semana. Eu recebi essa palavra de um amigo e eu tenho estado debruçado nessa palavra porque o Senhor falou muito comigo através dessa passagem. Mas antes disso, eu quero dar um testemunho de uma criança há muito tempo sofrendo com asma. A mãe nos acompanha aqui nas orações e, para a glória de Deus, ela recebeu uma palavra aqui na oração e creu naquela palavra. Daquele dia em diante, a asma acabou. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo opera milagres. Coloque a sua fé em Jesus. Amém? Aqui você sempre vai ver eu apontando para Jesus. É Ele que faz milagres. É Ele que cura. É Ele que tem o poder de libertar, de transformar, de mudar realidades. Se você está perdido num vício, se você está perdido numa situação que você não consegue sair dela, clame por Jesus. Ele é socorro bem presente. O Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É de lá que vem o nosso socorro. Aleluia. Declara aqui nos comentários: o meu socorro vem do alto. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Glória a Deus. Amém? Eu quero compartilhar essa palavra de Ezequiel 37, no verso 4. Olha o que está escrito. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim profetizei, conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um chocalhar, de forma que os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, diga-lhe que assim diz o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, eles receberam vida, se puseram em pé, era um exército enorme. O Senhor levou o profeta Ezequiel a um vale de ossos secos. Ezequiel olhou aquele vale e deve ter se perguntado: por que Deus me trouxe aqui? Ele olhou para um lugar que não tinha vida. Ele olhou para um lugar que não havia uma possibilidade de mudança. Ele viu ossos, ele viu pessoas que estavam aqui antes de estarem ali. Talvez ali houve alguma guerra e naquele vale de ossos secos, Ezequiel estava contemplando uma história, um capítulo de algo que ele conhecia. E quando ele chegou ali, o Senhor perguntou para ele: Ezequiel, você acha que eu posso levantar um exército desses ossos? E o Senhor disse para ele: profetize. E então, Ezequiel, eu acho isso tremendo. O Senhor disse a ele: profetiza a estes ossos. E Ezequiel se dirigiu aos ossos secos. E ele disse: ouçam a palavra do Senhor. E então, só ossos não têm ouvido. Mas a voz profética, quando você caminha por uma palavra profética, as coisas estão dando ouvidos a você. Porque Deus dá os comandos antecipadamente. Quando o Senhor mandou Elias à casa da viúva, o Senhor já tinha ordenado aquela viúva a alimentar ele. Tudo o que ele precisava fazer era liberar a palavra. E quando ele liberasse a palavra, aquela viúva iria ouvir. Então eu quero que você entenda o seguinte: as coisas
as coisas sim, quando você tem uma palavra de Deus, as coisas vão dar ouvidos a você. Então, isso é a importância de você profetizar, de você liberar palavras de bênção sobre sua casa, palavras de bênção sobre sua família, palavras de bênção sobre seus negócios, você crer no que Deus te disse e caminhar por essa palavra profética, caminhar pelas direções de Deus, caminhar pelo liberar de Deus. Sabe, se Deus te disse algo, profetize sobre aquilo. Profetize coisas grandes, profetize coisas tremendas. E foi o que Ezequiel fez, ele profetizou mesmo, sabe, que seus olhos estivessem, por uma perspectiva humana, vendo impossibilidade, vendo morte, vendo impossível, ele profetizou. Nós temos que aprender a profetizar também na nossa vida, a profetizar bênçãos, a profetizar avanços, porque devemos crer na palavra que Deus nos deu. Quando Deus te dá uma palavra, você pode liberar, sabe, a palavra profética sobre o ambiente e sobre o lugar. E sabe o que eu aprendo? A Bíblia diz que Ezequiel começou a profetizar e diz que os ossos começaram a fazer barulhos, osso com osso. A Bíblia fala aqui que começou a chacoalhar, né? Chocalhar. Houve muito barulho dos ossos se juntando e daqui a pouco os tendões que cresceram, a pele que veio por cima. E estavam todos deitados? Todos deitados. Ou seja, apesar daquele exército ter voltado à matéria, de pele, de órgãos e outras coisas, eles continuavam ali mortos. Você tem que entender uma coisa, sempre que Deus está fazendo um alinhamento, você vai ouvir muito barulho. É o chocalhar. Sempre que Deus estiver consertando algo na tua vida, consertando algo na tua casa, consertando algo na empresa, vai haver barulho. Sempre que Deus está trabalhando em nossa vida, vai haver barulho. Vai haver barulho e a gente não gosta de barulho, porque a gente quer estar sempre descansando. Nós queremos estar sempre relaxando, queremos estar sempre tranquilos. Mas você já deve ter visto pessoas que disseram assim, puxa, eu comecei a buscar a Deus e parece que as lutas se levantaram. Na verdade, sabe por que as lutas se levantaram? Porque a sua vida está alinhando. As lutas se levantaram, as coisas se levantaram contra você, porque a sua vida está alinhando. A sua vida é osso com osso, é Deus movimentando as coisas. Quando Deus começa a movimentar a nossa vida, algumas coisas nós vamos ouvir barulhos. Nós vamos ouvir ruídos, nós vamos ouvir, sabe, o bater dos ossos. Isso vai acontecer. E depois, sabe, daquele vale de ossos secos, está tomado de corpos, o Senhor vem a Ezequiel e disse, profetize agora sobre eles o Espírito. E Ezequiel profetizou que venha o Espírito sobre vocês. E quando Ezequiel profetizou, todos aqueles corpos se levantaram e um poderoso exército se levantou. Eu quero que você entenda uma coisa, o Espírito Santo só vai ser liberado em grande medida sobre a nossa vida a partir do momento que a nossa vida estiver alinhada com Deus. Enquanto não estivermos alinhados com Deus, nós não vamos receber a plenitude do Espírito. É necessário um alinhamento na nossa vida, um alinhamento de mentalidade, com o tempo que Deus está colocando na nossa vida. Eu falei inclusive sobre mentalidade hoje na oração da manhã. É necessário um alinhamento espiritual, no sentido de você se entregar a Cristo, se entregar à palavra de Cristo, dar um passo de fé, porque não adianta você só ouvir, você tem que dar um passo de fé. E quando você dá um passo de fé, Deus te abençoa. Quando você dá um passo de fé, Deus te honra. Certo? Eu creio muito nisso, que há um trabalhar de Deus, há um agir de Deus que está acontecendo. E Deus está fazendo coisas grandes, Deus está fazendo coisas tremendas e nós estamos confiando, sabe, na justiça de Deus, estamos confiando no trabalhar de Deus e que não há impossíveis para o agir do Senhor em nossa vida. Mas você vai ter que caminhar, sabe, em alinhamento. Você vai ter que alinhar, talvez tirar coisas do seu coração
que estão desagradando a Deus, você desfazer certas relações, certas amizades, certas conexões. Quando você está num tempo de alinhamento, vai haver muito barulho, vai haver um chacoalhar. E essa palavra aqui tem falado muito ao meu coração, porque sempre que você está buscando agradar a Deus, sempre que você está alinhado a uma promessa ou alinhado a um plano de Deus, você vai ouvir barulhos, certo? Você vai ouvir muitos barulhos e faz parte você ouvir esses barulhos, faz parte você estar aliançado, firmado em Deus, porque Deus tem muito para fazer na nossa vida, Deus tem muito para realizar na nossa casa, mas as coisas só acontecerão na nossa vida e na nossa família se estivermos alinhados totalmente ao propósito divino. Temos que estar alinhados ao propósito, temos que estar alinhados ao que Deus tem para a nossa vida. Por isso, segura essa palavra aí, porque é uma palavra de Deus para a tua vida, é uma palavra profética. O Senhor está dizendo para você, é tempo de alinhamento. É tempo de alinhamento, é tempo de você estar alinhado com o propósito de Deus, alinhado com aquilo que Deus Ele quer para a sua vida. E outra coisa que eu aprendi aqui é que Ezequiel, está escrito aqui no verso 7, assim profetizei conforme a ordem recebida. Você só pode se meter em algo se você tiver a autorização de Deus. Não se meta numa coisa que você não tem autorização de Deus para se meter. Tem certas brigas que Deus não quer que você entre porque você não tem autorização para entrar naquela briga. Tem coisas que é melhor você se afastar porque Deus não quer que você se meta. Tem coisas que Deus não quer que a gente se meta. E se você se meter numa coisa que Deus sabe que Deus não lhe deu a direção para você se meter, para você colocar a mão, para você tentar intervir, você vai acabar tendo problemas. Tudo na nossa vida, absolutamente tudo, precisa estar debaixo da autorização divina. Se você estiver debaixo da autorização divina, as coisas vão acontecer em nome de Jesus. Amém? Deixa essa palavra no teu coração. Espero que você tenha recebido. Em nome de Jesus, nós vamos fazer uma declaração profética agora, e nessa declaração que nós vamos fazer, depois nós vamos ler o Salmo 91, eu quero pedir que você se entregue mais a Deus, amém? Que você se entregue mais a Deus. Se você puder levantar uma das suas mãos, faça isso. Eu quero declarar em nome de Jesus, declaramos que sua vida de oração vai ser elevada a um outro nível e você vai começar a navegar em novos reinos com Deus. Profetizamos que rios de água viva começam a inundar o seu ser mais íntimo, que você entre nos lugares mais profundos da comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Profetizamos uma nova confiança de fé nas coisas que você ora, que lhe assegura que elas serão respondidas. Falamos um novo desbloqueio em sua língua de oração, que traz novos dialetos celestiais enquanto você fala. Que você ore em uníssono e coesão com o Espírito de Deus e declaramos um novo fluxo vai começar a surgir na tua casa de avivamento. Quebramos o poder do inimigo de tentar atrapalhar seu tempo de oração e de trazer distrações desnecessárias. Dizemos que seu tempo de oração será doce, gratificante e produtivo e que você está entrando em um novo nível de oração. E profetizo também que tudo aquilo que morreu na sua vida e que não foi vontade de Deus que morresse, que vai ser ressuscitado em nome de Jesus. Declaramos que sonhos vão ser ressuscitados, projetos vão ser ressuscitados, oportunidades vão ser ressuscitados, e inclusive pessoas que saíram do seu caminho e que não há mais possibilidade de voltarem para o seu caminho, serão ressuscitadas no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Nós vamos declarar o Salmo 91 agora, e eu tenho 2 convites para você. O primeiro é que nesse domingo nós vamos ter um grande culto. Eu e minha esposa somos voluntários numa igreja aqui em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Foi aqui em Santa Maria que meu ministério rompeu. Daqui eu viajei em todo o Brasil, viajei às nações. Tenho muita gratidão por essa cidade. E estaremos nesse domingo às 9h30 da manhã na rua Carlos Ur,
número 935. Você é nosso convidado. Neste domingo, às 9h30 da manhã, na rua Carlos Ur, número 935. Vem estar com a gente, eu vou estar ministrando nesse culto. Vai ser uma grande bênção, em nome de Jesus Cristo. E mais uma coisa importante, segunda-feira, nós vamos lançar dentro da academia aqui no Global, vai ser um presente que nós vamos entregar para os nossos alunos. E nós vamos dar uma oportunidade para você que não é nosso aluno, de você se tornar nosso aluno e ter um ano extraordinário aí pela frente. Semana que vem, segunda, terça e quarta, olha só, 3 dias, eu vou estar aconselhando dentro da academia, a partir das 9h45 da manhã. Então eu vou ficar 3 dias na mesa de conselhos. O que é a mesa de conselhos dentro da academia? É um tempo que eu tenho com meus alunos de dar direção, de dar conselho, de ajudar eles a entender o que Deus está falando com eles. É algo tremendo e eu convido você a se tornar nosso aluno. As pessoas perguntam como nós podemos ser bênção no seu ministério, como podemos ajudar no seu ministério. Bem, se torne aluno da academia aqui no Global, eu estarei orando por vocês e também se tornando nosso aluno, você vai estar por dentro ali de uma gama, eu posso dizer, muito grande de ensinos proféticos. Esse mês começou 2 meses agora que vem, vai começar 2 módulos novos, que é o módulo de finanças, que eu não sei se já não começou, e o módulo de libertação. Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção e eu convido você a estar com a gente em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. Quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração. E se você puder compartilhar com outras pessoas, compartilha. E se você quer ser aluno da academia aqui no Global, o link está aqui na descrição ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. Amém? E quero falar rapidamente desse livro aqui, o livro Sonhos, tá? Deus fala conosco também através dos sonhos. Olha só, deixa eu só abrir esse livro aqui para mostrar para você. Aqui, ó. Nesse livro aqui eu falo sobre as legendas de Deus. Falo também sobre experts em ouvir a voz de Deus, os sinalizadores de Deus. Esse livro aqui você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius17.com.br. É um best-seller no nosso ministério esse livro. Tem abençoado a vida de muitas pessoas. Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Me ajude a compartilhar essa oração, manda para amigos, manda para parentes. Nós não podemos ser como o mar morto, que só recebe, mas não semeia em nenhum outro afluente. Por isso que tudo que vem a ele recebe muito, mas tudo que ele recebe morre nele. Bem, tem gente que é assim, que nem o mar morto. Tudo que recebe morre nele. Você tem que deixar o rio fluir. Então, eu estou sendo abençoado, então eu vou semear na vida de outra pessoa essa oração. Eu vou semear nessa família, eu vou semear naqueles amigos, eu vou semear naquele grupo ali que eu estou. Nós precisamos ser compartilhadores de coisas boas. Nós precisamos aprender a semear a palavra de Deus. Então semeia na vida de pessoas essa oração em nome de Jesus. Talvez você esteja assustado com movimentações que estão acontecendo na tua vida. Não te preocupa, é Deus trabalhando. Amém? Não te preocupa. Lembra da palavra do Vale de Ossos Secos. Sempre que Deus estiver arrumando coisas na tua vida, vai ter um movimento, vai ter barulho, vai ter ruído, mas é Deus trabalhando, é Deus fazendo o que Ele quer.
Deus fazendo o que Ele quer, Deus fazendo a vontade dEle. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, eu oro em especial por essa pessoa, Pai, e pela sua casa e pela sua saúde. E eu peço que o Senhor traga saúde a todo aquele que está doente, que toda doença renda-se ao poder de Jesus Cristo, todo câncer, toda alergia, todo mal nos órgãos internos, que haja cura completa, que haja cura total na vida dessa pessoa, na sua casa, em o nome de Jesus Cristo. Meu Deus, dá vitória para ela, dá vitória para sua casa, dá vitória para sua família, que todo laço do inferno seja cortado agora. E nós oramos, Pai, pelas finanças dessa casa, pelas finanças deste homem, desta mulher, para que o Senhor dê vitória, para que o Senhor envie provisão. Em nome de Jesus eu libero palavras sobre negócios, sobre oportunidades financeiras, para que haja uma liberação na vida dessa pessoa. No nome de Jesus haja uma liberação financeira, que o Senhor traga um destravar, um rompimento, um milagre na vida dele, na vida dela. Senhor, toque com o teu poder. Espírito Santo de Deus, libera do teu favor sobre a vida dessa pessoa. Dá vitória para ela, dá vitória para sua casa. No nome de Jesus. Senhor, que haja uma visitação especial neste lar. Toque-os com o teu poder, Pai. Toque-os com a tua graça. No nome de Jesus Cristo, eu oro para que as portas se abram, eu oro para que pessoas lembrem dele, pessoas lembrem do serviço dela. No nome de Jesus, eu oro por janelas de provisão, eu oro por providência divina, eu oro por milagres na vida dessa pessoa, e eu oro por um avanço na vida dessa pessoa. No nome de Jesus Cristo, Senhor, toca com o teu poder. Espírito Santo de Deus, toca com o teu poder, visita essa pessoa. Visita essa pessoa, visita a sua casa, visita seu lar e dá vitória, Pai. Dá vitória, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, oramos por vitória. Eu apresento cada pedido de oração que está colocado aqui nos comentários em favor de filhos, em favor de casamento, em favor de finanças, para que haja uma intervenção do céu agora em nome de Jesus. Eu concordo em fé com você e declaro: a bênção do Senhor que enriquece e que não traz dores está sobre ti. Sê abençoado, sê abençoada, em o nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Também repreendo todo desânimo, toda pessoa que está desanimada, toda pessoa que está prostrada, eu libero uma palavra sobre a tua vida, assim como o profeta Ezequiel profetizou. Eu quero declarar em nome de Jesus que você vai se levantar, que uma força maior está vindo sobre ti agora e você vai ter mais ânimo, você vai continuar, você não vai parar, você vai avançar, você vai correr, você vai voar em nome de Jesus. Amém e amém. Se você crê nessa palavra e nessa oração, declare eu creio aqui nos comentários e compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. E não se esqueça, amanhã, 6 da manhã, eu estou aqui em oração junto com você. Deus te abençoe e até mais. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E declaramos a bênção de Deus sobre o teu lar. Oramos para que o teu lar seja um lugar de bênçãos, um lugar de grandes abundâncias, um lugar de grandes riquezas, um lugar de grande amor, um lugar de experiências com Deus, um lugar de vida, um lugar de alegria, um lugar de satisfação, um lugar de renovo, um lugar de refrigério, um lugar aonde Deus seja o primeiro, um lugar aonde a glória de Deus entra na sala da casa, entra nos quartos, visita a família. Declaramos em nome de Jesus que a presença do doce e amado Espírito Santo está aí, na sua casa, neste momento. Visita, Pai. Toque-os com o teu poder, Senhor Jesus. Libera do teu favor sobre cada um deles. Nós abençoamos este lar. Esse lar será palco de grandes testemunhos, será lugar de grandes respostas,
uma família unida, uma família num só propósito, uma família numa só oração. Libera do teu poder sobre a vida de cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui, Pai. No nome de Jesus, visita-os, Pai. Oramos para que toda doença, toda ansiedade, toda angústia, toda aflição, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Libera do teu poder, Pai. Libera da tua graça, que cada vida, que cada família seja tocada pelo poder e pela glória de Deus. Remova, Pai, o cansaço, remova a ansiedade, remova as perturbações, inclusive as perturbações noturnas. Tira essa pessoa da confusão, tira essa pessoa da ceguez. Que todos dentro dessa casa tenham uma experiência com Jesus Cristo. Oramos pela salvação de todos. Oramos, Pai, para que essa casa seja visitada pelo Teu poder. E eu quero liberar já, Senhor, o decreto espiritual, o decreto do dia de hoje, em nome de Jesus, sobre essa casa e sobre essa família. Hoje declaramos que você começará a experimentar um novo nível do peso e da glória de Deus. Que você experimente o poder da sua força e a majestade num nível que o faça se render mais a Deus em humilde adoração. Dizemos que você verá sobrenaturalmente a beleza, a perfeição, a profundidade e a força. Decretamos que você terá uma revelação divina de quão ilimitado Deus é na sua vida. Declaramos que você conhecerá intimamente o Deus que criou todas as coisas, pois por Ele todas as coisas existem e são sustentadas pela palavra do seu poder. Que a sua bondade passe diante de você, para que você saiba com certeza que a sua presença o acompanha aonde quer que você vá. Profetizamos que você sentirá a sua majestosa força em sua casa, local de trabalho e comunidade, e viverá e funcionará como um portador da sua grande glória. Dizemos que a glória do Senhor brilhará ao seu redor e emanará de dentro de você. Profetizamos este dia que você entrará em novos reinos e encontros com a sua glória em nome de Jesus. Como está escrito em João 17:22, e a glória que me deste, eu lhes dei. Aleluia! Você recebe essa declaração profética sobre a tua vida? Diga aí, eu recebo, eu quero essa glória de Deus, eu quero mais de Deus para a minha vida. Aleluia! 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 Deus é bom, Deus é bom. E olha o testemunho que eu recebi aqui da Raquel, que nos acompanha nas orações aqui. Ela escreveu assim: tenho 2 bênçãos para contar. Coloquei o nome da sobrinha de uma amiga, a pequena Helena, de 2 aninhos, que estava com leucemia. E graças a Deus ela foi curada. Também coloquei nas orações o nome de uma conhecida, Rafaele, que estava com câncer de mama e foi curada. Graças a Deus. Obrigado por ser um canal de Deus em nossas vidas. Jesus Cristo cura. Coloque a sua fé nele. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Coloque a sua fé no poder de Deus. Deus pode tudo e não há impossíveis para o Senhor. Eu tenho um recado muito importante no final dessa oração hoje e quero pedir para você, me ajude a compartilhar com o máximo de pessoas. Há pessoas aqui aflitas que precisam de uma visitação de Deus. Há pessoas que precisam de cura aqui hoje. O Senhor me mostrou uma pessoa que está com uma dor no ombro, o ombro direito bem aqui atrás, uma dor muito forte. Seja quem for que está com problema no ombro, no nome de Jesus, que o Senhor te toque, ser curado. Em nome de Jesus, Jesus cura, coloca a sua fé nele. Eu libero essa palavra sobre a tua vida. Também é uma pessoa que está com alergias nos braços e eu declaro saúde sobre a tua vida. Coloque sua fé em Jesus Cristo. Jesus pode curar. Coloque a sua fé nele, creia nele. No nome de Jesus, ser curado, ser livre. Em nome de Jesus. E o Senhor me deu uma palavra, Antoine. Seja você quem for, Deus te visita nessa hora e te dá um grande livramento. Deus te visita nessa hora e te dá um grande livramento. Tem uma mulher que está aí me ouvindo, Karen com K. Deus te visita, Karen. E o Senhor me mostrou teus joelhos inchados. No nome de Jesus, receba o toque de Deus sobre a tua vida.
ser curada, ser livre. Coloque a sua fé em Jesus, Karen, e receba um milagre de Deus. Amém? Eu quero declarar uma palavra que Deus me deu. Deus não busca gente perfeita, busca gente disponível. Eu não sou perfeito e não conheço ninguém aqui nessa terra que seja, mas Deus está à procura de gente disponível, de gente que diga: eu estou aqui e vou me render ao plano e propósito de Deus. Daí você pode me perguntar assim: mas por que estar disponível para Deus? Uma das melhores coisas que existe, quando você conhece a Deus, é você poder ser usado para o propósito que o Senhor tem reservado para a sua vida. Deus tem um propósito para a tua vida. Deus tem um propósito para a tua casa. E quando você está disponível para servi-lo, você pode ter certeza, a sua vida vai ser tocada por Ele. Você vai servi-lo e vai ser abençoado também. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 1, versos 19 e 20. Eu quero falar um pouco hoje sobre a vida de José, mas não o José do Egito, o José que foi responsável de cuidar do Filho de Deus aqui nessa terra quando Maria concebeu, engravidou de Jesus pelo Espírito Santo. Olha o que aconteceu aqui nessa palavra. É tremendo o que Deus vai falar contigo hoje. Mateus capítulo 1, verso 19 e 20. Porque José, o seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desonra pública. Decidiu anular secretamente o casamento. Mas enquanto pensava nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Essa palavra aqui fala muito comigo. Sabe por quê? Porque Maria estava comprometida com José. E aos olhos humanos, Deus poderia ter escolhido, sabe, uma pessoa que não estivesse aliançada com outra. Deus poderia ter escolhido, sabe? Deus tem esse poder. Ele poderia ter escolhido qualquer pessoa, mas ele escolheu uma mulher que estava comprometida. Porque sempre nós pensamos que Deus, tudo que Deus faz, a gente pensa assim que tem que ser perfeito, mas era perfeito. Só que nós pensamos em coisas que são bênção e que não tem tanto problema. Por exemplo, Deus deu uma empresa para você. Um exemplo, Deus te deu uma empresa. E você pega aquela empresa e você pensa: puxa, essa empresa que foi bênção de Deus. Mas não significa que ela não vai ter problema. Não significa que você não vai enfrentar desafios nessa empresa. Não significa que você vai ter que resolver coisas. Muitas vezes Deus nos dá certas bênçãos. E essas bênçãos que Deus nos dá, que Deus coloca nas nossas mãos, elas vêm com situações complexas, extremamente complexas. E cabe a nós se render ao plano divino. Cabe a nós se render ao propósito de Deus. Eu, quando olho para José, eu vejo que José não era um homem perfeito. Ele era um homem imperfeito como eu e como você. Ele era um carpinteiro comum, não tinha título teológico, nem plataforma grande, mas tinha algo que Deus deseja e que Deus busca. Você sabe o que é? 3 coisas que José tinha. Primeiro, justiça no comum. Fiel no pequeno, íntegro quando ninguém o via. E aqui eu entendo uma coisa: Deus te vê quando outros não te veem. Deus te vê quando o homem te rejeita. E José era uma pessoa íntegra, mas agora ele estava com um problema nas mãos. Sabe por quê? Ele havia acabado de se casar. E na cabeça dele, como que ele iria explicar para as pessoas que Maria estava grávida? E ele não era o pai. Então a Bíblia diz que ele não a queria infamar. Ele não queria, de alguma maneira, comprometer Maria. Que aquilo se tornasse um escândalo. Não, José não queria isso.
E sabe o que eu aprendo aqui nessa palavra, querido? E essa palavra ministra no meu coração. Que muitas vezes Deus nos coloca em situações que são delicadas. Deus nos coloca em situações inesperadas. E mesmo que você não queira resolver algumas coisas, mesmo que você não queira, sabe, se meter em algumas coisas, Deus, ele te coloca diante de uma situação e Ele diz, vai que a bênção é tua. Só que quando você, sabe, começa a se aproximar daquela bênção, você vê os desafios. E você pensa assim, será mesmo, Deus, que essa bênção é para mim? Será mesmo que viver assim é para mim? E você tem que entender que Deus está procurando fazer algo grande, mas ao mesmo tempo que Deus está querendo fazer algo grande, Ele vai exigir de você a sua firmeza, Ele vai exigir de você a sua entrega. E eu vejo aqui José na justiça no comum. Um homem que não queria infamar, não queria, sabe, ele não queria ser um problema para Maria, mesmo que ele estivesse pensando, sabe, qualquer outra coisa na cabeça dele. A segunda coisa que eu vejo em José, a misericórdia sob pressão. Quando tinha o direito de se vingar, escolheu proteger quem o feriu. Porque até Deus falar com José, que o que Maria estava carregando era do Espírito Santo, sabe, ele decidiu não envergonhá-la diante da opinião pública, não falar mal dela, não difamá-la, não destruir o seu caráter. E eu aprendo isso porque a misericórdia, ela sempre vence. A misericórdia sempre vence. Sabe, mesmo que ele não estava entendendo a situação naquele momento, ele mesmo assim decidiu se calar. Porque há pessoas, sabe, que quando vem algo crítico, quando vem uma situação, sendo dentro da sua casa, dentro da sua empresa, em qualquer lugar, geralmente as pessoas, elas tomam partido e elas escolhem, sabe, acreditar no que querem. Mas eu vejo aqui em José que a misericórdia venceu. Ele decidiu não difamar, ele decidiu sair daquela situação quieto, porque ele não queria manchar o caráter de uma pessoa que ele gostou, de uma pessoa que ele amou, de uma pessoa que ele casou com ela. Olha que tremendo isso. É por isso que a gente tem que aprender que sob pressão, nós temos que aprender a não nos vingar, a escolher proteger quem te feriu. Esse é o nosso propósito de vida, proteger a pessoa que nos feriu, proteger a pessoa que de alguma forma, sabe, você talvez queria ter uma outra posição com ela, mas você escolhe o mesmo caminho de José, misericórdia sob pressão. E a terceira coisa que eu vejo, obediência imediata. Que homem obediente esse. Sem desculpa, sem demora, sem questionamento, quando Deus falou, José simplesmente obedeceu. Quando Deus fala algo conosco, não precisamos ficar buscando entender o que Deus está querendo falar. Por que Deus me pediu isso? Por que Deus está me pedindo isso? Bem, se Deus me pediu, eu vou fazer. Ainda que haja uma guerra dentro de mim, ainda que haja luta, Deus me pediu, eu vou fazer. Nós não podemos nos mover por emoções, nós devemos nos mover por propósito. Eu devo me mover por propósito, você deve se mover por propósito. É essa vida que nós devemos ter. Não deixar as nossas emoções, sabe, falarem tão alto a ponto da gente dizer, não, eu não quero fazer isso. Eu vou seguir por aqui, esse é o meu caminho, esse é o meu desejo. Mas, sabe, tudo na nossa vida tem que ser debaixo da direção de Deus. Se não for debaixo da direção de Deus, você pode perder o que Deus tem reservado para a sua vida. Tudo que você fizer, toda mudança na sua vida tem que ser dirigida por Deus. Você vai comprar qualquer tipo de coisa que vai avultar por muito tempo, um compromisso financeiro, tem que ser na direção de Deus.
Você vai, sabe, fazer qualquer coisa que seja significativo na sua vida, uma mudança qualquer, tem que ser na direção de Deus. Eu não posso me mover por emoções. Eu não posso me mover, sabe, pelo meu querer, porque se eu me mover pelo meu querer, eu coloco tudo a perder. Uma das coisas que me chamou a atenção no jejum de Josafá, no jejum que Josafá fez quando ele descobriu que estavam vindo contra ele um grande exército, foi que antes dele acionar o exército para protegê-lo, antes dele dar o toque, sabe, de guerra para todo o exército, Josafá se colocou diante de Deus e consultou a Deus, orou a Deus, jejuou. Ou seja, ele não tomou nenhuma ação sem antes consultar a Deus. Tudo na vida da gente, a gente tem que consultar a Deus. E eu vou dizer uma coisa para você, quando você aceita uma direção que Deus te dá, você não fica reclamando mais. Você não fica falando mais nada ao contrário. Você simplesmente obedece. Você simplesmente obedece, você não murmura. Você não murmura. Você simplesmente diz, amém, Senhor. É assim que eu vou fazer. Eu quero obedecer a Ti, ó Deus. Nós precisamos ser pessoas que obedecem a Deus. Nós precisamos ser pessoas que seguem uma instrução divina. Deus falou, a água parou. Não, mas Deus me pediu uma coisa muito difícil, mas eu acho que eu não vou fazer. É melhor você fazer, se Deus pediu. Uma pessoa me perguntou assim, e como saber que Deus falou, se é realmente Deus? Eu tenho que entender primeiro. A primeira coisa, claro que você tem que entender de acordo com uma esfera. Você não pode obedecer uma coisa que está fora da palavra, porque daí não é Deus que falou, ou uma coisa que vai ferir alguém. Mas se você seguir uma direção de Deus, você vai ver como Deus vai operar na sua vida. É por isso que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Obedece a Deus. Obedece a Deus. E, sabe, a pergunta honesta, qual dessas 3 áreas nós precisamos trabalhar hoje? José nos ensina que você não precisa ser perfeito para seguir um propósito de Deus. Ninguém é perfeito, eu não sou perfeito, você não é perfeito. Porque às vezes a pessoa deixa de servir a Deus ou deixa de fazer a vontade de Deus porque ela pensa, eu sou inadequado, eu sou tão limitado. Ei, eu fiz caligrafia até a 5ª série. Eu sei o que é ser capacitado por Deus. Hoje eu escrevo livros. Hoje eu escrevo livros. Eu sei o que isso significa. Então você não precisa ser perfeito para aceitar um chamado de Deus. Segunda coisa que eu aprendo com José, você precisa ser fiel no oculto. É muito bom, sabe? Quando as pessoas são fiéis, quando todo mundo está vendo. Mas a gente tem que ser fiel no oculto. A gente tem que ter palavra. Tem que ter palavra, tem que ser fiel no oculto. Quando ninguém está me vendo, quando a minha esposa não está me vendo, o que eu estou vendo no celular, eu preciso ser fiel quando ninguém está me vendo. E a terceira coisa que eu aprendi com José é que eu preciso obedecer sem dar desculpa. E obedecer a Deus em primeiro lugar. Antes de querer agradar A ou querer agradar a B, eu preciso ser obediente sem dar desculpas. Se Deus me pediu, se Deus me deu uma missão, então, Senhor, eis-me aqui. Aleluia. Pega essa palavra, uma palavra de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus, é uma palavra de Deus para você. O Senhor está falando contigo. Amém? Tem uma pessoa que está me vendo nesse momento, que está dirigindo um carro. O Senhor me mostrou, inclusive, o carro da cor preta, um Fiat preto. Está ouvindo agora essa palavra. Deus está falando com você que está nesse carro preto da Fiat. Deus está te visitando nesse momento. E o Senhor vai te honrar se você tomar a decisão certa. Deus vai te honrar se você tomar a decisão certa. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu creio nisso. Aleluia. Amém? Muito bem. Eu quero declarar o Salmo 91 aqui. E quero fazer 2 convites para você. Mas antes disso, deixa eu falar do Café com Jesus Kids.
uma febre aí no Brasil inteiro, gente de todo lado pedindo. É um livro de desenho, né, que inclusive você pode dar de presente, vem com kit de canetinha para a criança colorir, desenhos bíblicos, vem também com instruções da palavra de Deus para as crianças poderem aprender, certo? Tenho certeza que vai ser uma bênção, até você dar de presente para os seus netos. Nós temos também nossos devocionais, Café com Jesus 1 e Café com Jesus 2. Os dois juntos dá mais de 700 orações. Deixa eu mostrar para você como é que é o devocional, olha só. Nossos livros vão te abençoar muito e você vai ser muito abençoado. Aqui o versículo bíblico, a oração, para você fazer comigo, as direções para o teu dia e aqui para você fazer a sua própria oração aqui, ó, tá? Nossos livros você pode adquirir lá no nosso site, inclusive para você ler antes de dormir, certo? Em 5 minutinhos, 3, 4 minutinhos, você lê todo o devocional do dia, vai te abençoar. Tem gente que lê 3, 4, 5 por dia. Eu tenho certeza que vai ser bênção na tua vida. E olha só, você que é nosso aluno na Academia Kindle, segunda-feira eu vou trazer aqui para você uma notícia extraordinária. Você que é nosso aluno na Academia Kindle Global, segunda-feira eu vou trazer, é um presente que eu vou dar para todo aluno da Academia Kindle Global, certo? E você que não é nosso aluno, eu convido você a se tornar nosso aluno. Agora esse mês que está entrando, tem muita coisa boa entrando na academia. Você pode ir até o meu site www.vinicius17.com.br e se tornar aluno da Academia aqui no Global. Amém? Vamos andar juntos, vamos andar mais perto, em nome de Jesus. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Domingo, agora, às 9h30 da manhã, nós teremos 2 cultos. Eu estarei no culto da manhã às 9h30, teremos culto às 9h30 e às 20 horas. Eu estarei no culto das 9h30, na igreja que eu e a minha esposa somos voluntários, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. E nesse domingo eu vou ministrar uma palavra, coisas que nos levam à pobreza, à dificuldade, à ruína. Eu vou estar ministrando essa palavra, eu convido você a vir, vai ser um culto profético, vai ser tremendo, vai ser uma grande bênção. O endereço da igreja é Rua Carlos Ur, número 935. Você é nosso convidado. Vem estar com a gente, em nome de Jesus, domingo 9h30 da manhã. Vou transmitir ao vivo, vai ser maravilhoso, vai ser incrível, ok? Muito bem. Quero declarar o Salmo 91. E o segundo anúncio é que Deus tocou no meu coração de nesse final de semana estar orando, tanto no sábado quanto no domingo, por pessoas que têm tido perdas financeiras e negócios que estão trancados, certo? Eu vou orar hoje por provisão, mas esse final de semana nós vamos orar por negócios trancados, por coisas que não estão indo para frente. Eu convido você a estar comigo amanhã, 6 da manhã e 18 horas. Sábado e domingo eu vou orar por isso, certo? Por um destravar financeiro. Muita gente tem me pedido oração nesse sentido. E eu estarei sábado e domingo aqui junto com vocês, em nome de Jesus, clamando por um destravar, clamando por um romper. Quem precisa, eu sei que vai estar aqui também junto com a gente. E vamos declarar essa bênção sobre o teu lar, um destravar que vai abençoar toda a tua casa, toda a tua família. Amém? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e enquanto eu declaro aqui, compartilhe com 10, com 20, com 100, com o maior número de pessoas que você puder. Compartilhe essa oração em nome de Jesus. Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles se susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide,
Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu tive uma visão, enquanto estava declarando aqui o Salmo 91, de uma pessoa que tem um restaurante na praia, e essa pessoa está aqui me ouvindo. Não duvide que foi Deus que te deu esse negócio, esse restaurante na praia. Deus vai honrar todos os teus compromissos. Ele é fiel. Coloque a sua fé em Jesus. Amém? Renda-se a Jesus. Coloque a sua fé nele. Seja você quem for que está aqui me escutando, em nome de Jesus. E há uma pessoa, o Senhor me deu a palavra Galdino. Pode ser um nome, sobrenome. Deus visita você nessa hora. Um destravar de Deus aí no teu caminho, em nome de Jesus. Tem uma pessoa que faz aniversário, dia 18 de dezembro. Eu quero liberar uma palavra do favor de Deus sobre a tua vida. Que o Senhor te honre, que o Senhor abra portas na tua vida e que você possa viver coisas maiores nos próximos dias, até o final desse ano, em nome de Jesus. Que o Senhor te surpreenda, em nome de Jesus. Vamos orar? Deixa eu orar por você. Deixa eu te abençoar e volto a pedir, compartilhe essa oração. Senhor Deus e Pai, nós declaramos a bênção sobre essa casa. Declaramos que essa casa está sendo visitada pelo poder de Deus. O poder de Deus está tocando nessa casa. O poder de Deus está tocando nessa família agora. E oramos, Pai, por provisões do céu. Oramos por provisões de Deus na vida dessa pessoa, provisões de Deus na sua casa, provisões de Deus na sua família, no nome de Jesus. Oramos para que a provisão entre nesse lar. E tudo aquilo, Senhor, que está travando, tudo aquilo que está impedindo, os recursos de entrarem, ou está impedindo, Senhor, com que bons negócios aconteçam, oramos agora por um destravar de Deus. Declaramos vida nessa casa. A vida de Deus, o Zoé de Deus, sendo agora liberado sobre essa casa, sendo liberado sobre essa família. Oro, Pai, por pessoas que estão com insônia, que têm tido perturbações ao dormir, que estão ansiosas, que estão inquietas, que estão aflitas. Senhor Jesus, toca com o teu poder e leva embora toda a ansiedade, leva embora toda a angústia, leva embora toda a aflição e traga vida sobre esse lar. Eu oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo, que a paz de Deus repouse sobre essa família, que a paz de Deus repouse sobre essa casa, no nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe teu lar, que o Senhor abençoe teus filhos, que o Senhor abençoe teu casamento, que as brigas cessem na tua casa e que tua casa seja um lugar de paz, seja um lugar de vida, seja um lugar de graça viva de Deus sobre ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração com outras pessoas. Que Deus te guarde. E amanhã, 6 da manhã, aguardo vocês aqui junto com a gente.